Saudações a todos, começando o nosso evento Céu e Inferno, tudo o que você precisa saber. Meu nome é Esdras Savioli e eu vou te acompanhar nessa jornada. Não sei se é a primeira vez que você está acompanhando os nossos eventos aqui no canal. Eu vou contar um pouquinho da minha história, vou ser bem breve para você poder saber um pouquinho do propósito do nosso ministério, saber o que você pode esperar dessas aulas. Prometo que vou fazer o máximo para ser dinâmico, objetivo, claro e direto nesses assuntos tão essenciais para que a gente se aprofunde. Eu comecei a buscar o conhecimento das escrituras logo após minha conversão. Me converti em 2006 e desde então eu sempre quis conhecer mais, me aprofundar mais no conhecimento, saber verdadeiramente quem era Jesus Cristo. O que me ajudou muito foi encontrar uma igreja logo de início que tinha uma aula, né? Escolas dominicais, aulas dominicais, onde eu fiz todas as aulas, né? E tinha vontade de aprender mais. Eu queria já fazer um curso de teologia logo no primeiro ano, mas aí meus líderes falaram, não, espera um pouquinho, o ano que vem você faz. Aí no ano seguinte, eu já comecei a fazer teologia, fiz 4 anos de teologia. E eu creio que, além do estudo teológico, o que me ajudou muito a poder ensinar a palavra foi a prática do ensino, do próprio ensino. Eu lembro que eu cheguei a ministrava para algumas pessoas na igreja e uma oportunidade que eu tive, eu creio hoje, eu vejo como uma oportunidade que Deus me deu de ministrar para uma única pessoa, porque todo mundo faltou na classe e tinha um único aluno. E eu lembro que naquele momento veio aquele pensamento, né? Será que eu ministro, né? Um aluno só? E o Espírito Santo me tocou naquele momento de que a minha dedicação para dar aula para uma pessoa tinha que ser a mesma dedicação para uma sala cheia. E eu ministrei aquela aula e eu creio que ali foi um ponto essencial para hoje Deus me usar no ministério, no Vai na Bíblia. Nós já alcançamos a marca de 800 mil inscritos no canal. Estamos com muitos conteúdos, né, voltados a esse ensino bíblico. E trabalhei durante anos numa escola teológica também. E eu sempre tive essa vontade de preparar um conteúdo que todo cristão precisa conhecer, logo depois que se converte, ou mesmo depois de anos de convertido, se aprofundar nesses temas. E disso nasceu aqui o evento que eu vou trazer para vocês e outros conteúdos que nós temos no canal também, tá? Nós vamos separar esse evento em 3 aulas. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre o inferno, né? Primeira aula, falaremos sobre o inferno. A segunda aula, vamos falar sobre o céu, sobre a eternidade. E a terceira aula, nós vamos falar sobre o momento em que nós estamos vivendo e aguardando, né, por esse evento. Vamos falar sobre a volta de Cristo. Então são 3 aulas super importantes. Espero que você esteja empolgado em participar. Inclusive, deixa aí nos comentários se é a primeira vez que você está participando, acompanhando, as suas expectativas. Consagre esse tempo a Deus. Consagre esse tempo a Deus. É muito importante você se desligar daquilo que está ao seu redor para que você possa se concentrar no que vai ser ensinado. Eu quero começar com uma oração, né, que se você possa estar no seu lugar aí em oração também, para que a gente inicie essa jornada, inicie esse estudo com a direção do Espírito Santo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco esse evento diante do Senhor, essas aulas diante do Senhor, as vidas que estão acompanhando também, para que o Senhor traga o esclarecimento necessário, Pai, sobre esses temas. São temas que intrigam tanto a humanidade, as pessoas tentam adivinhar o que vai acontecer, adivinhar como serão as coisas, e a Tua Palavra tem a resposta, a Tua Palavra tem a direção perfeita daquilo que nos aguarda após a nossa morte, Pai. Que o Senhor possa trazer essa revelação para cada um de nós, que o Senhor possa nos dar o discernimento dos tempos, dos modos, da forma como as coisas ocorrerão, e que o Senhor possa nos dar paz, trazer paz, tranquilidade e a segurança que nós temos em Ti, que nós possamos aprender onde é o nosso refúgio, entender, Senhor Deus, como nós podemos buscar de maneira profunda ao Senhor e nos sentir cuidados por Ti, direcionados pelo Senhor, entender o propósito da nossa existência, por que nós estamos aqui, o que o Senhor espera de nós, Pai. Por isso nos capacita nessa noite a ter um relacionamento mais profundo e mais íntimo com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, eu vou trazer algumas novidades ao longo, né, dessas aulas. É importante o seguinte, você está acompanhando essa aula e talvez você tenha sido notificado pelo YouTube. Esse é um evento fechado, porém essa primeira aula nós colocamos ela pública. Então talvez você foi notificado pelo YouTube e entrou e já está assistindo a aula. Mas as próximas aulas, a aula de amanhã e a aula de depois de amanhã, a aula de quinta-feira, não vai ser aberta no YouTube. Você precisa estar inscrito. Para você estar inscrito, é só você clicar no link que está na descrição desse vídeo aqui, é semana.vainabiblia.com, semana
www.vainabiblia.com. Digita aí, vai lá, coloca seu e-mail, se cadastra, você vai ser redirecionado para um dos grupos do WhatsApp e aí sim você vai poder acompanhar a aula 2 e a aula 3. Lembrando que a aula 2 e a aula 3 não estarão públicas no YouTube, tem que assistir pelo link, tá? A gente deixou essa aberta para que você conhecesse essa primeira aula e acompanhasse as demais. E é muito importante você acompanhar as demais, afinal a gente vai falar sobre o inferno hoje e a aula de amanhã sobre céu e eternidade e a outra aula sobre a volta de Jesus. Então vamos lá. Eu vou colocar o slide aqui para vocês e vocês vão poder acompanhar através do slide o conteúdo dessa aula. E a pergunta, o inferno existe? E a gente começa com essa pergunta, muitos de vocês já sabem a resposta que as escrituras nos trazem, mas é uma pergunta que muitas vezes ela não é compreendida pelo mundo ou distorcida, né, pelas pessoas que não conhecem as escrituras. Então vamos lá. Será que o inferno existe ou seria apenas uma invenção da religião para colocar medo nas pessoas? Será que foi criada essa ideia de inferno só para colocar medo nas pessoas para que elas pudessem ir para a igreja? Quantas vezes já ouvimos pessoas dizendo que se nós fizermos isso ou aquilo, iremos para o inferno? Quem já não ouviu isso? Não, se você fizer isso, você vai para o inferno. Uma acusação em relação a atitudes que nós podemos tomar. Normalmente, são às vezes pais que querem assustar os filhos e uma maneira complicada, de ensinar os filhos. Será mesmo que existe esse lugar? Será mesmo que o inferno é real? E aí a gente vai falar, entrando no tema, a Bíblia e o inferno. Vocês vão perceber que ao longo dessas aulas nós vamos ter tópicos. Na verdade, essa aula de hoje é um módulo completo. Nós temos um treinamento, um curso específico com 20 módulos. E essa aula é um dos módulos desse treinamento. Eu trouxe esse módulo completo para vocês, tá? Então você vai ver os subtítulos aí que teoricamente seria uma aula em cada subtítulo. Então vamos lá. A Bíblia e o inferno. Nossa única fonte segura. Tratando-se de um assunto como este, que envolve o destino eterno de pessoas, nós não podemos errar. Não é um assunto onde nós podemos falar assim, se tiver certo, ou se eu tiver certo, outra pessoa tiver errado, não tem problema. Não, é um assunto que nós temos que ter um cuidado muito grande para falar. Afinal, estamos falando do destino eterno de pessoas, do destino de uma pessoa após a morte. Nós temos que ter um cuidado, nós temos que ter uma fonte segura. E a nossa única fonte segura, vocês sabem qual é, são as Escrituras. Por isso, não cabe qualquer explicação que seja fruto de opinião pessoal, ou seja, não é a minha opinião pessoal sobre o assunto, ou tradição religiosa, ou seja, não é aquilo que eu aprendi através da tradição, ou que nós aprendemos através da tradição que está correto, muito menos tomar como base experiências sobrenaturais, pessoas que tiveram experiências pós-morte e tiveram revelações e sonhos. Nós não podemos tomar isso como base. Deus pode dar sonhos, revelações para pessoas? Sim, mas isso não pode ser nossa base para saber a respeito de um assunto tão importante. Sonhos, visitas, supostas visitas ao inferno. Nós vamos ouvir muitas histórias em relação a isso, mas será que nós podemos confiar nessas histórias? É um relato humano. Nossa única segurança está nas Escrituras, tá? Seguir por esse caminho é extremamente perigoso. Seguir o caminho das revelações, das experiências ou da opinião pessoal. E aí a gente tem que entender qual que é o nosso limite, o limite para que a gente aprenda sobre esse assunto. A Bíblia deve ser nossa única fonte e não podemos ir além do que está escrito. Ou seja, o que a Bíblia não falou, não adianta a gente criar suposições. A gente pode até imaginar o que pode ser, mas a Bíblia falou que é dessa forma como nós temos que crer. Nós não podemos acrescentar algo que não está ali claro nas Escrituras. Temos que separar o que nós queremos acreditar daquilo que a Bíblia verdadeiramente ensina. E esse é um ponto-chave, eu vejo como ponto-chave. Eu gostaria que o inferno não existisse. Pessoalmente, eu gostaria que o inferno não existisse. Minha ideia de um tormento, para as pessoas que morrem é complicado. Mas o que eu gostaria, o que eu penso, não muda a realidade do que é. Então eu tenho que separar aquilo que eu quero daquilo que é a verdade. Daquilo que eu desejo, daquilo que é a verdade. Daquilo que eu penso, daquilo que é a verdade. Seguindo. Aqui um versículo, 1 Coríntios 4:6. Estas coisas, irmãos, aplique-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por vosso exemplo aprendais. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de nenhum em detrimento de outro. Basicamente, o que eu grifei aqui é o ponto-chave desse versículo. Não ultrapasseis o que está escrito. Essa é a nossa segurança, ficar com o que a Bíblia nos ensina.
E aqui a gente fala um pouquinho sobre o Antigo Testamento. Como que o inferno é tratado no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento fica muito claro que haverá salvação e que haverá também condenação, tá? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel 12:2. Então, uma passagem do Antigo Testamento de Daniel que mostra claramente que haverá salvação e condenação. Tá? Depois a gente vai falar sobre a questão do inferno ser um tormento eterno ou não. Esse versículo já nos dá um spoiler muito grande, né? Só você ler o texto aí. Mas vamos seguindo que tem mais textos para a gente conferir. Porém, no Antigo Testamento não se fala de maneira específica sobre o inferno. Fala que haverá sim salvação e condenação, mas não traz detalhes sobre o inferno. O que o Antigo Testamento fala é sobre o Sheol, tá? Mas Sheol não é inferno. A palavra que o Antigo Testamento usa é Sheol. Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol. Ele devorará a terra e as suas colheitas, e consumirá os alicerces dos montes. Deuteronômio 32:22. Sheol não é inferno, é um lugar dos mortos. Ó, Sheol não significa inferno. Sheol é uma palavra hebraica que, dependendo do contexto em que é usada, pode significar morte, sepultura, abismo ou simplesmente destino dos mortos. Ok? Então a gente já faz essa separação. Sheol não é inferno. Sheol mostra o destino dos mortos. No Novo Testamento, como que funciona? Já no Novo Testamento temos a palavra grega Hades, que é equivalente ao Sheol, tá? Significa mundo dos mortos. Então Sheol no Antigo Testamento e Hades são equivalentes. Hades é a tradução no grego e Sheol é a tradução do hebraico. Seria o local onde os mortos aguardam pelo julgamento. E apesar de algumas traduções utilizarem a palavra inferno, Hades também não é inferno. Talvez na sua Bíblia você encontre algumas passagens bíblicas, por exemplo, Apocalipse e uma passagem de Lucas também que fala do rico e Lázaro, e você encontra ali a palavra inferno, mas não é uma tradução ideal, porque está traduzindo Hades por inferno, e Hades não é inferno, é o local dos mortos, é o local onde os mortos aguardam o julgamento. Ó. Aqui, ó. Seria o local onde os mortos aguardam, isso aqui eu já li. Tá? Hades também não é inferno. Aliás, não sei se eu já li. Não, acho que não. Seria o local onde os mortos aguardam pelo julgamento e já li. Então a morte e o inferno, na verdade aqui é Hades, tá? A morte e o Hades foram lançados dentro do lago de fogo. Depois a gente fala sobre o lago de fogo, que aí sim é inferno, já dando um spoiler aqui. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, Apocalipse 20:14. Então um exemplo de Hades sendo traduzido por inferno, que não é a tradução ideal, tá? Inclusive algumas bíblias mais modernas, por exemplo a NVI, já coloca Hades mesmo na tradução, não traduz esse termo. Aconteceu, e aqui a passagem que eu falei para vocês de Lucas, né? Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, ou seja, no Hades, não é inferno, no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. A Bíblia não fala sobre o inferno, então a gente falou do Antigo Testamento, Sheol, do Novo Testamento, Hades, mas e inferno? A Bíblia não fala? Isso não significa que a Bíblia não fale sobre o inferno. Aliás, quem mais falou sobre o inferno foi o próprio Jesus. As palavras utilizadas para se referir ao inferno foram Geena e também lago de fogo. Então, quando nós vamos para as Escrituras, quem mais falou sobre a existência de um lugar de tormento foi o próprio Jesus Cristo. Nós vemos isso claramente nos Evangelhos, tá? E se a sua mão direita te faz tropeçar, corte-a e lance-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno, Geena. Aqui sim a tradução correta de inferno, né? De Geena para inferno. Inferno significa o lugar, né? É o local de sofrimento. A gente vai falar sobre ser eterno ou não depois. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20:15. Então essas duas indicações, né, esses dois textos, mostram tanto Geena como inferno, como lago de fogo. Então para que a gente tenha entendimento dessa questão, Sheol e Hades é local dos mortos, onde os mortos aguardam por julgamento. Geena e lago de fogo, aí sim é onde será a condenação, aí sim estamos falando
de inferno. Alguns argumentam que Geena não é inferno, pois originalmente tratava-se de um lugar onde se queimava lixo fora de Jerusalém. Isso está correto. Porém, isso não desqualifica o sentido espiritual de Geena. Afinal, Jesus sempre utilizou algo comum do cotidiano para ilustrar uma verdade espiritual. E neste caso, ele estava claramente se referindo ao destino final dos ímpios de todas as épocas, inclusive da nossa. Então, no contexto da explicação de Jesus, quando ele fala Geena, mostra claramente a realidade espiritual deste local de sofrimento. Isso é muito claro nas Escrituras. Resumindo, quando a Bíblia usa Sheol ou Hades, não fala sobre inferno, mas quando usa Geena ou lago de fogo, aí sim estamos falando do lugar de punição, estamos falando do inferno. O inferno existe. Então nós chegamos a essa conclusão de que o inferno existe. É uma doutrina bíblica. Negar a existência do inferno é ir contra as Escrituras. Por isso nós temos que entender a necessidade de conhecer essa verdade. E não muitas vezes pensar que a doutrina do inferno é só divulgada ou ensinada para assustar as pessoas e trazerem as pessoas para a igreja. Não. É uma realidade que precisa ser pregada, que muitos fogem por achar algo incompreensível, mas nós temos que buscar em Deus compreender que se é algo que Deus estabeleceu, existe um porquê e existe a justiça perfeita de Deus sendo aplicada nessa condenação dos ímpios, algo que nós vamos trabalhar ao longo dessas aulas. Até aqui tudo certo? Vocês estão entendendo? Qualquer coisa deixe seu comentário e a gente vai se comunicando com vocês. Eu quero sempre lembrar que esse é um conteúdo profundo e que eu estou tentando trazer de uma maneira mais simples. Por isso a gente às vezes repete algumas questões, alguns termos para ficar bem claro, tá? E a aula de hoje, né? Você que está chegando agora, a aula de hoje, ela vai falar especificamente sobre o inferno. A aula de amanhã a gente entra no céu, né, na eternidade. E a aula de quinta-feira falamos sobre a volta de Jesus, né, os aspectos da volta de Jesus. Lembrando que essa aula aqui, você está acompanhando ela e pode ser que você ainda não se inscreveu para esse evento que você está participando, porque a gente deixou essa aula pública. As outras aulas serão privadas, ou seja, você precisa estar inscrito. A inscrição é gratuita, é só você clicar no link que está na descrição. O link é semana.vainabiblia.com, tá? Clicou nesse link, faz sua inscrição, é só você colocar seu e-mail. Vai para um grupo do WhatsApp, não é um grupo de conversa onde vai ficar enchendo você de mensagens, não, é um grupo de avisos. Você vai entrar lá, vai ter o número do seu grupo e lá a gente coloca o link das aulas para você poder acompanhar as próximas aulas. Afinal, não faz sentido você acompanhar essa aula sobre o inferno e não acompanhar a aula sobre o céu, tá? Creio que é uma direção que Deus nos deu de trazer esse evento para vocês de maneira gratuita. É um conteúdo que nós temos um treinamento com 20 módulos, né, para já adiantar algo para vocês. Nós temos um treinamento com 20 módulos. Essa aula de hoje é um conjunto de aulas que você está tendo hoje sobre o inferno. É um dos módulos desse treinamento. E eu trouxe ele completo para vocês. Inclusive, vocês vão ter acesso a esses slides que vocês estão vendo aí. Vou mandar para vocês em PDF, completinho, tá? Você precisa estar lá nos grupos para a gente mandar para vocês. Ou nos grupos do WhatsApp, ou no nosso grupo do Telegram. São os dois lugares onde a gente vai mandar esse PDF. E também eu vou mandar um e-book para vocês com o texto, né? E um texto bem completo a respeito desse tema. Dos dois temas, aliás, dos três temas, né? Nós vamos trabalhar nesses dias. Então, acompanha a gente, né? E acompanha essas aulas, porque elas não vão ficar disponíveis por muito tempo, tá? Inclusive, essa é uma recomendação. Se você perder a aula ao vivo, corre para assistir, porque ela não vai ficar disponível por muito tempo, não. Vamos lá, seguindo. Como será o inferno? Uma vez que o inferno existe, tem como a gente saber como vai ser o inferno? Lembrando que não dá pra gente usar experiências pessoais, visões, etc. Isso tudo é muito limitado pra gente saber como será o inferno. A Bíblia nos mostra, nos fala sobre isso. É claro que nós não conseguimos compreender de maneira profunda. É algo difícil, algo que envolve uma existência espiritual após a nossa morte física. Nós não temos como ter a revelação completa, mas a Bíblia nos mostra de uma maneira profunda e nos dá um entendimento, né, uma noção muito boa de como será o inferno, de que não será nada bom, na verdade, né? Então vamos lá. O que a Bíblia não diz sobre o inferno? E aí é legal a gente já começar por esse ponto, porque a gente ouve muita coisa sobre o inferno, mas o que a Bíblia não diz, né? E essas informações que às vezes são trazidas para nós, de onde elas vieram? Da Bíblia que não foi, né? Quais são? Primeiro que é um lugar onde o diabo reina e os demônios torturam pessoas, né? Algo comumente visto.
às vezes em ilustrações, em filmes, mas o diabo não reina no inferno, ele está condenado no inferno, assim como os ímpios, né, e os demônios. Então não é um lugar onde o diabo reina e os demônios torturam pessoas. Que é um local onde os pecadores se divertem. A gente ouve muito falar isso, que muitas pessoas falam, não quero ir para o céu porque os crentes são chatos, eu quero ir para o inferno, porque lá vão as pessoas que eu gosto. É totalmente distorcido do que é a realidade do inferno. Quem fala isso, na verdade, não sabe o que está falando. Que o inferno está localizado no centro da Terra, que é um local físico lá no centro da Terra, que dá para você até ouvir o barulho do inferno se você fizer escavações, enfim. Isso aí é viajar, né, na questão da realidade espiritual do inferno. Tá? Também não está localizado lá dentro, embaixo de nós na Terra. A Bíblia usa uma linguagem antropomórfica, que é para explicar coisas espirituais de uma forma que a gente possa compreender. Por isso que ela fala em céu e inferno, no sentido de centro da Terra, profundezas da Terra. E a gente só tem que entender que isso é forma de nós compreendermos realidades espirituais. Tá? Não é algo literal lá no núcleo da Terra. Que neste momento existem pessoas no inferno, ou mesmo que o diabo já está lá. E esse é um ponto que traz muita confusão, até por conta daqueles termos que a gente falou de Sheol e Hades, muitas pessoas entenderem aquilo como inferno, imagina que o inferno já tem pessoas no inferno. Quando na verdade os primeiros a habitarem o inferno serão o falso profeta e o anticristo, que ainda nem se manifestaram. Então eles serão os primeiros a serem lançados no inferno, depois o diabo será aprisionado e futuramente lançado no inferno. E aí sim os ímpios serão lançados lá. Então não tem ninguém no inferno por enquanto. E o diabo não está lá. O diabo está ao derredor. O diabo está na atmosfera. Então são 4 pontos aqui que a Bíblia não fala que o inferno é dessa forma. Então a gente já quebra esses ensinamentos errados através desses pontos aí. Vamos seguindo. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo. Aqui é quando eles foram enviados, lançados no inferno, né? Que arde com enxofre. Apocalipse 19 e 20. Então veja, só lá em Apocalipse 19 e 20 é que eles são lançados no inferno. Aliás, nós vamos sortear para vocês que estão participando, né, do evento 3 canecas da Vai na Bíblia, uma por dia, tá? Para você poder concorrer, você tem que estar nos grupos do WhatsApp. Nós vamos sortear pelos números que estão participando lá, tá? A gente vai fazer a lista dos números e sortear e a gente divulga no último dia os ganhadores das 3 canecas, tá? Sei que o pessoal gosta da caneca, né? A gente não comercializa essa caneca, a gente só traz algumas promoções, mas depois eu vou falar para vocês também como vocês podem ganhar, além dessas 3 canecas, concorrer. E aí não é nem concorrer, tá? Aí vai depender da sua agilidade, tá? Mas fiquem atentos aí, eu dou mais informações depois. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo. E aqui fala do diabo sendo lançado no inferno, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite, para todo sempre. Aqui já vai mostrando algumas questões, né, do inferno, de como é o inferno. Então a morte e o Hades, e algumas traduções aqui inferno, por isso que não faz sentido ser inferno, ser lançado no inferno. Então é o Hades, que é o local onde os mortos aguardam, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então são versículos para fundamentar a questão de que não existe ninguém no inferno. Você fala, por que esse versículo está aí agora? Por causa disso. A gente acabou de afirmar que não tem ninguém no inferno e a gente coloca os versículos para comprovar para vocês. A Bíblia ensina que os ímpios ressuscitarão para serem julgados e condenados, corpo e alma serão lançados no inferno. Então os ímpios estão aguardando o julgamento, serão ressuscitados para serem condenados e lançados no inferno. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, né? Se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras.
Esse é o julgamento dos ímpios, daqueles que não receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Os que receberam a Cristo vão ressuscitar na volta de Cristo, algo que a gente vai falar na última aula. Com a volta de Cristo, amanhã a gente já vai falar sobre isso. Com a volta de Cristo, quem morreu em Cristo ressuscita. Os ímpios só ressuscitam no juízo final. Tá? E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13:42, uma fala de Jesus aqui. Jesus descreveu o inferno como um lugar de escuridão, tormento, tristeza, vergonha e revolta. Olha as palavras que Jesus utilizou, né? As palavras que ele utilizou para ilustrar esse lugar foram fogo, trevas, choro, vermes e ranger de dente. Dá uma olhadinha nas palavras que estão grifadas em vermelho. Elas nos dão uma grande visão do que será o inferno, do que nós podemos esperar do inferno. Aliás, não esperamos esperar não, né? Porque nós esperamos a salvação. Mas do que aqueles que estão condenados, que serão condenados, vão enfrentar no inferno. Escuridão, tormento, tristeza, vergonha, revolta, fogo, trevas, choro e ranger de dentes. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 8, do 11 ao 12. Jesus contou uma parábola e contou o que seria daqueles que rejeitaram o convite, rejeitaram o chamado, rejeitaram a Deus, né? Serão lançados fora, onde haverá trevas, choro e ranger de dentes. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. São as palavras que são utilizadas, tem vários versículos. Assim será na consumação do século. Todas as falas de Jesus aqui. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13:49 ao 50. Portanto, se a tua mão e o teu pé o faz tropeçar, corte-o e lance-o fora de ti. A gente leu essa passagem, né? Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés serem lançados no fogo eterno. Se um dos seus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno, que é a geena de fogo. Mateus 18, do 8 ao 9. E o servo inútil lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25:30. Eu faço questão de colocar todos esses versículos para vocês verem quantas passagens bíblicas falam sobre esse lugar de tormento. Se a tua mão te faz tropeçar, corte, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Marcos 9:43 ao 44. Então você tem isso em Mateus, você tem isso em Marcos. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Falando novamente daqueles que rejeitaram a Deus. Isso está em Lucas. Você tem em todos os evangelhos essa descrição. E aí a gente fala sobre a triste realidade do inferno. Uma vez que o inferno existe e que é um local de dor e sofrimento, a gente fala sobre essa questão, né? Que não há dúvidas que o inferno é um local terrível, né? A gente tem que entender que Deus nos mostra, né, através da narração bíblica, como esse local é um local onde nós jamais desejaríamos cogitar a possibilidade de ir para esse lugar, né? Podemos pensar na pior dor que já sentimos na vida, seja dor física, no corpo ou emocional. Tais dores não podem ser comparadas com o sofrimento no inferno. Trata-se de algo muito mais intenso e por muito, muito mais tempo. Bom, eu já entro nessa questão aqui, né, se os condenados deixarão de existir, mas eu queria comentar sobre essa questão. Nós temos exemplo na vida, nas nossas vidas, de coisas boas e coisas ruins. Nós sabemos o que é algo bom e o que é algo ruim. Embora o discernimento perfeito disso venha só com a caminhada com Deus. Mas nós experimentamos sensações de alegria, sensações de tristezas, sensações onde nós temos paz e sensações onde nós temos medo. E isso já mostra para nós essa dualidade do destino, nosso destino eterno. Deus já nos dá alguns exemplos disso. E quando nós pensamos no sofrimento que muitas pessoas passam e coisas que nós vemos acontecerem, isso faz com que a gente não ame esse mundo e queira algo bom
livre, longe do sofrimento. E nós temos isso em Jesus Cristo. Mas se nós rejeitarmos a Cristo, o que nos espera é o inferno. E o inferno, ele não se compara, ele é algo muito mais intenso do que as dores que nós enfrentamos na Terra. Então, por muitas vezes, a falta do conhecimento relacionado ao inferno, ou a distorção desse conhecimento, pode levar muitas pessoas, de repente, ao suicídio. Achar que o sofrimento que ela está vivendo hoje é algo duro demais para suportar e decidir tirar a própria vida, né? Não considerando a possibilidade desse sofrimento ser prolongado. Uma pessoa que rejeita a Cristo, né? A gente não vai entrar na questão de se todas as pessoas que tiram a vida são condenadas, depende muito do contexto que está acontecendo ali, do tempo entre a pessoa decidir tirar a própria vida e a morte efetiva. Ela pode chegar no arrependimento naquele momento, de repente pode, mas a pessoa que deliberadamente decide tirar a própria vida com o entendimento de que ela não quer servir a Deus, achando que ela vai pôr fim ao sofrimento, na verdade ela está se deparando com um sofrimento muito maior. Todo ser humano que não conhece a Cristo, que não entrega a sua vida a Ele, porque Ele é o único caminho, tem como destino o inferno. E aos nossos olhos parece algo completamente injusto uma pessoa sofrer por toda a eternidade, por não ter entregue sua vida a Jesus Cristo, algo que a gente vai trabalhar um pouco nas próximas aulas, nos próximos conteúdos que a gente vai ler aqui. Mas é importante a gente saber dessa verdade. E aí, mais uma vez, a gente tem que separar aquilo que nós queremos crer daquilo que é bíblico. Esse é o ponto-chave. Esse é um ponto que nós não podemos negociar. Temos que crer naquilo que é bíblico. E ao longo da minha caminhada, das aulas que eu tenho ministrado, do meu tempo de reflexão sobre esses assuntos, Deus me trouxe alguns entendimentos que me trouxeram paz ao meu coração e sentido na condenação. E a gente vai entrar num ponto agora que é um ponto, ao meu ver, um ponto-chave quando nós falamos sobre o inferno. Primeiro, o inferno existe, não tem como a gente fugir disso. Mais uma pergunta que muitos fazem. Os condenados deixarão de existir? O inferno, de repente, é um local temporário? Os ímpios serão aniquilados? Eles vão lá, vão queimar no inferno e vão deixar de existir? É uma questão que é importante nós compreendermos e vermos as consequências, né, que podem acontecer dependendo da forma como a gente crê nesse sentido. Bom, no Antigo Testamento, alguns entendem que o inferno é um local de extinção eterna e não de punição eterna. Tá? Para defender essa ideia, são citados alguns textos do Antigo Testamento, como os maus serão eliminados, tu destrói os infiéis, os ímpios perecerão. Porém, o contexto dessas passagens não parece indicar que se trata de uma extinção eterna, mas sim da existência terrena. Não tem nada nessas passagens que mostrem essa aplicação falando sobre o destino eterno, mas sobre a vida terrena. Então, aplicar esses textos para a vida eterna é muito arriscado, porque você não tem nenhuma indicação para usar dessa forma, né? Aqui os versículos, ó. Porque os maus feitores serão exterminados, a palavra aqui é karate. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Karate. Então aqui está falando de um contexto terreno, né? E ele fala da terra aqui, que é a terra prometida. Ele fala de algo que Deus prometeu aqui, em vida, né? Então karate é cortar, derrubar, arrancar e matar. Então dá para a gente pegar essa palavra e falar que ela trata de extinção eterna. Os ímpios, no entanto, perecerão. Abade. E os ímpios e os inimigos do Senhor serão como o vício das pastagens. Serão aniquilados, calá, e se desfarão em fumaça. Então, calá, a gente tem abade, que é perecer, ser destruído e ser exterminado. Nenhuma dessas traduções aqui, do significado, traz a ideia de deixar de existir, né? No contexto eterno. E calá, cessar, acabar, consumar, terminar. Então, quando a gente olha, a gente percebe aqui que tem palavras que você poderia até entender como algo relacionado a deixar de existir, mas não tem nada que traga esse texto para uma realidade eterna, pós-morte, e sim uma visão terrena mesmo. Que mais? Além disso, a palavra hebraica abad, traduzida como perecer e usada no contexto da destruição dos ímpios, também é utilizada para falar sobre a morte do justo, sendo que o justo viverá para sempre. Então, se fosse falar sobre extinção, né, deixar de existir, isso serviria para o justo também, quando essa palavra é utilizada. Ó, como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersa. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem, abad, os iníquos. E aqui, usando para os ímpios, né, o primeiro, e o de baixo, ó. Os que se afastam de ti, eis que perecem, abade. Tu destrói,
Tissamate, todos os infiéis, para contigo. Salmos 73, 27. Mais uma vez falando aqui também dos ímpios, né? Então, Tissamate, acabar com, eliminar, destruir, exterminar e extirpar. E aí, a gente tem falando ainda mais uma dos ímpios, ó, quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, falando dos ímpios, abate, há cantos de alegria. E aqui, falando do justo, ó, pereceu da terra o piedoso, abade. Então está falando do justo. Então se esse termo abade fosse usado para extinção eterna, não se aplicaria ao justo, tá? Então já fica claro nesse sentido. E não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com rede. Perece, novamente, o justo, e não há quem se impressione com isso. Os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal. Isaías 57:1. Esse versículo, inclusive, é usado para falar do arrebatamento antes da tribulação, algo que a gente vai comentar um pouquinho na última aula. Bom, já vimos que os termos utilizados para falar da extinção eterna no Antigo Testamento claramente são contextos terrenos e não eternos, tá? Isso é um ponto importante. E no Novo Testamento, o que é utilizado no Novo Testamento para falar que haverá aniquilação? Já no Novo Testamento, uma das passagens utilizadas para defender essa aniquilação do ímpio é uma fala de Jesus narrada em Mateus. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer apolome no inferno, Geena, tanto a alma como o corpo. Apolome, destruir, abolir, tornar inútil, matar. Então, essa palavra apolônio, muitas vezes, é usada por pessoas que defendem a aniquilação, dizendo que destruir é deixar de existir. Mas nem sempre isso é verdade, né? A argumentação é que fazer perecer ou destruir seja o mesmo que aniquilar ou deixar de existir. O problema é que nem sempre algo que é destruído deixa de existir. Tá? A gente tem um exemplo claro aqui. Ó. Podemos tomar como exemplo um carro que é destruído. O carro não desaparece, apenas deixa de servir para o propósito pelo qual foi criado. Então, destruir algo não é fazer com que aquilo deixe de existir. É simplesmente tornar aquilo inútil para a função pela qual ele foi criado, que é o que vai acontecer com o castigo dos ímpios. Lembrando que um dos significados da palavra grega apolônia é tornar inútil. Tá? Bom, é o que parece ser a ideia de um outro versículo que também é utilizado de maneira equivocada para defender essa ideia de aniquilação. Então, eles usam esse versículo, quem defende a aniquilação, eu já falo, ainda não defendo a aniquilação. No meu entendimento, o sofrimento é eterno. A gente vai ver vários versículos relacionados a isso, tá? Ó, eles usam esse versículo aqui, ó. Eles sofrerão a pena de destruição, o letros, eterna, aionios, e separação, que é apo, da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então, quando a gente traz a tradução, aletos é ruína, destruição e morte. Apo é fora, separação, a partir de, separados de Deus, né? Se utilizarmos o mesmo raciocínio e entender que destruir é deixar de existir, não haveria necessidade em falar estar fora ou separado, né? Se destruir fosse deixar de existir, por que vai falar que está fora, está separado? Já está destruído, já deixou de existir? Seria uma redundância muito grande. Algo que é separado não deixa de existir, é apenas separado, tá? Bom, e aí, finalizando, né, além desses dois versículos, alguns afirmam que a expressão segunda morte, que acontece 3 vezes em Apocalipse, também se refere à aniquilação do homem no lago de fogo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Tá? Usam essa passagem. Quando, porém, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, aos idólatras, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21:8. Então, a morte e o inferno, aqui na verdade é Hades, tá? A tradução aqui correta é Hades. A morte, o inferno e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo, que aí é inferno. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Porém, a palavra morte, tá? E aqui é a explicação, no Novo Testamento é frequentemente utilizada para se referir ao estado do homem em relação à separação de Deus e não à morte literal. Tá? A Bíblia traz uma conotação de morte como separação. Por isso que segunda morte, no contexto que nós vemos no Novo Testamento, sim, se aplica a uma separação, com base em tudo que a gente leu até agora também. Né? Ó, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Começaram a regozijar-se. Aqui fala do filho pródigo. O filho pródigo não morreu literalmente, mas ele se apartou do seu pai.
e vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, nós não estávamos mortos literalmente, fisicamente. Nós estávamos mortos por conta da separação de Deus. Que mais? A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Colossenses 2:3. O mesmo contexto, o mesmo princípio. Bom, outro agravante é que o contexto onde a Bíblia usa o termo segunda morte também aparecem frases como para todo sempre e dia e noite. Essa é a grande questão. Fala em segunda morte. Mas como que a gente entende que não é no sentido de aniquilação? Porque fala para todo sempre e dia e noite dentro do próprio contexto. E o versículo está aqui para provar. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontravam não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Então está falando da segunda morte, mas fala de um tormento dia e noite. Tá? Então eu creio que essa parte ela ficou clara, certo? A separação definitiva. Em todos esses casos, tudo indica se tratar de uma separação definitiva de Deus e não de uma aniquilação completa. Por isso, para afirmar que destruição ou segunda morte significa dizer que o homem será aniquilado e deixará de existir, é preciso forçar demais o texto e ser tendencioso na interpretação. Bom, eu fiz questão de trabalhar todos os termos, de trabalhar todos os versículos, porque é um assunto que, se não estiver claro na nossa mente, nós vamos ser tendenciosos a aderir à ideia da aniquilação, porque ela é mais branda. A ideia da aniquilação, ela soa mais suave aos nossos ouvidos. Se a gente for pensar, poxa, qual que é o que eu preferia? Que os ímpios fossem condenados eternamente ou aniquilados? Eu, particularmente, que fossem aniquilados, não ficar sofrendo. Mas, é aquilo que eu falei, não posso estabelecer uma doutrina por aquilo que eu acho ser justo. Deus sabe o que é perfeitamente justo. E quando a gente entrar no ponto da eternidade do inferno, a gente vai perceber como isso mostra a perfeita justiça de Deus, embora a nossa mente às vezes não consiga alcançar isso de primeira ou até não de maneira profunda, enquanto nós estivermos limitados, né, a nossa vida terrena. Mas é importante que a gente saiba das implicâncias, né, da implicação de defender uma doutrina como essa. Defender uma doutrina do aniquilacionismo, por exemplo, é extremamente complicado, porque vamos pensar numa pessoa, como eu comentei, que não quer mais viver. Uma pessoa que está em depressão e quer tirar a própria vida. Na doutrina do aniquilacionismo, ela vai conseguir aquilo que ela quer. Ela vai tirar a vida aqui terrena e depois ela vai ser aniquilada e vai deixar de existir. Na visão bíblica, isso não vai acontecer. Porque a condenação é eterna. Ela só vai intensificar o sofrimento. Então o sofrimento que é temporário aqui, ela vai tornar ele eterno. Então eu creio que a verdade do inferno é importante até para pessoas que estão pensando em desistir da vida. Quando na verdade elas têm que se apegar a Cristo, porque o que a gente vai falar amanhã e depois, que é fundamental sobre a realidade do céu, é o que ela tem que desejar no coração, por mais que ela tenha dificuldades nessa vida. Tá? Bom, queria agradecer a participação de todos. Não acabou ainda, tá? A gente ainda tem os temas aqui pra gente finalizar. Hoje a gente completa nessa aula sobre o inferno. Lembrando você que está acompanhando a gente, meu nome é Esdras Savioli, né, me apresentando de novo porque talvez você chegou agora pela primeira vez. Nós estamos com o evento Céu e Inferno, tudo o que você precisa saber. Essa primeira aula é específica sobre o inferno, estamos falando tudo sobre o inferno, com base bíblica, não com base em experiências, em visões. Esse é o propósito. O conteúdo dessa aula, na verdade, é uma aula com várias aulas dentro. Né? Vocês estão vendo que tem os subtítulos aí, são várias aulas dentro. É um módulo completo do nosso treinamento. Nós temos um treinamento, o treinamento vai na Bíblia, com 20 módulos. Esse é um dos módulos, é a aula de hoje. Então aqui você tem uma amostra grátis completa, na verdade. Né? Trouxemos o módulo todo. Vamos trazer um módulo todo amanhã também para você poder acompanhar de forma totalmente gratuita. E eu creio que é um conteúdo assim, fundamental de todo cristão aprender e conhecer de maneira profunda, para estar preparado para isso, né? Porque se nós ignoramos a realidade do inferno, nós muitas vezes podemos fraquejar na pregação do evangelho, não achando tão importante falar a respeito de Cristo. E é essencial, para que a pessoa não vá para o inferno, que ela conheça Cristo. É necessário. E nosso papel é esse, apresentar Jesus Cristo para as pessoas. Bom, lembrando que se você está acompanhando essa aula, veio pelo YouTube, não se inscreveu para esse evento ainda, você não vai conseguir acompanhar as aulas de amanhã e de quinta. Então se inscreve para esse evento. Como que você faz?
Na descrição tem um link, semana.vainabiblia.com. Vai lá, clica, coloca o seu e-mail, entra em um dos grupos do WhatsApp. Não se preocupa lá de receber muita mensagem no WhatsApp, porque é um grupo de avisos. Vamos colocar o link lá. Aliás, já está lá o link, tá? O link onde você vai poder acompanhar as outras aulas também. Então se inscreva para não perder as próximas aulas e fique atento, tá? Essa aula fica disponível por pouco tempo. Então assista ela, se você está assistindo agora, né? Graças a Deus aí que você pegou ela no tempo. Mas você que não está acompanhando o evento, se você não está acompanhando o evento, não tem nem porque eu estou falando isso, porque você não está assistindo. Mas elas ficam disponíveis por pouco tempo. E esse é o mesmo princípio para as próximas aulas. Então a aula de amanhã, acompanha ela ao vivo. Não conseguiu acompanhar ao vivo, já assiste logo na sequência, tá? Porque ela não vai ficar por muito tempo disponível, ok? Então vamos seguir. O sofrimento no inferno será eterno? E agora a gente responde a pergunta com toda a base bíblica para esse assunto. Vejamos com atenção ao que Jesus disse. Presta muita atenção nesse versículo, ok? Eu creio que ele encerra o assunto, né? Mas vamos lá. E, no caso aqui, os ímpios irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. Creio que esse seja o versículo mais complicado para aquele que defende o aniquilacionismo, de que os ímpios deixarão de existir. Porque ele fala tormento eterno para os ímpios e vida eterna para os justos. Ó, será que resta alguma dúvida? Fica fácil entender porque esse versículo é um dos maiores problemas para aqueles que defendem a aniquilação do ímpio. E os ímpios irão para o tormento eterno, colasses aionios, mas os justos para a vida eterna, zoe aionios. E por que eu fiz questão aqui de colocar as palavras no grego? Colasses é correção, punição, penalidade. E zoe é vida. E aionios, ou aionium, também você encontra essa tradução, aionium, eterno, sem fim, nunca termina, sempre será. Aionios também pode significar ao longo da vida ou durável, embora seja difícil encontrar essas palavras com esse sentido. E não somente eterno, né, no caso. Mas o versículo também usa a expressão zoe aionios para a vida eterna. Então qual que é a questão aqui? Seria muito arriscado pensar que a mesma palavra teria sentidos diferentes na mesma frase e no mesmo contexto. Então, qual seria a razão para tormento eterno não significar tormento eterno e vida eterna significar vida eterna, se a palavra é a mesma? Então, creio que esse versículo já resolva a questão. Mas a gente tem mais coisas, né? Além disso, a ideia de tormento eterno não acontece apenas em Mateus 25. Nós temos fogo eterno, vergonha e desprezo eterno, atormentados dia e noite para todo sempre, reservadas para sempre as mais densas trevas, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga, não há repouso nem de dia nem de noite. Enfim, são muitas frases relacionadas à eternidade do sofrimento. E aqui a gente coloca os versículos, tá? Fogo eterno, por exemplo. Portanto, se a tua mão... E a gente já leu várias vezes essa passagem, né? Vou ler de novo aqui, ó. Serás lançado no fogo eterno. Mateus 18:8. Vergonha e desprezo eterno. Muitos dos que dormem no pó da terra, aqui é até Antigo Testamento, tá? Ressuscitarão uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Atormentados dia e noite. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, acrescenta, séculos dos séculos aqui. Para sempre as mais densas trevas, ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Aqui está falando dos falsos profetas, dos falsos mestres lá em Judas. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada. Fogo que não se apaga, né? Fogo não se apaga. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Não há repouso. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Todas essas passagens demonstram que a possibilidade, e a gente fala em possibilidade, mas eu creio que na verdade é uma conclusão lógica de um entendimento bíblico.
do tormento eterno no inferno, né, ser algo eterno é enorme. Então, se a gente for colocar em termos de possibilidades, assim, é muito provável que seja eterno. Para não ser eterno, seria uma surpresa muito grande por conta dos versículos que são falados em relação a isso, tá? E a eternidade do sofrimento é tanto para o diabo e seus anjos, quanto para o homem que não se reconciliou com Deus. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Porém o homem, pela sua rebelião, pela sua teimosia, tem a sua condenação e o seu destino sendo o mesmo do diabo e seus anjos. E nós vamos ver um pouquinho do que Deus preparou para que o homem não vá para esse lugar. Porque até agora, talvez você esteja em pânico. Não é algo fácil nós falarmos sobre um tema como esse. E isso gera, às vezes, um medo dentro de nós. Mas, o que eu quero compartilhar com você e o conselho que eu dou? Que você canalize esse medo, esse receio e essa incompreensão e esse desconforto para que você valorize aquilo que Deus fez por você. E a gente vai entrar nesse ponto. Então, até aqui, nós começamos esse evento. Se a gente falar assim, tem uma notícia boa e uma ruim, qual que você quer que eu conte primeiro? Normalmente a gente fala, conta ruim. Nós estamos contando a notícia ruim, para depois contar a boa. Então, até agora a gente só falou da notícia ruim, que é a condenação, e não é temporária, é eterna. Mas a notícia boa, ela supera em muito aquilo que nós estamos vendo agora. Mas é importante nós passarmos isso, né? Se você permaneceu até agora, glória a Deus pela sua vida. Se você saiu, você não estava vendo eu falar, mas quem saiu perdeu a oportunidade de conhecer de maneira profunda. E às vezes acontece isso, né? Às vezes nós não perseveramos até o final e deixamos de receber o mais importante, tá? Por isso persevere. Aquilo que você começar, vá até o final. Porque é uma experiência completa que vai nos dar maturidade, integridade. Isso está lá em Tiago, inclusive, né? Então vamos lá. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo, aqui falando da condenação do homem. E a pergunta, né? O inferno é injusto, uma vez que a condenação é eterna, uma vez que o homem pecou durante 80 anos, 90 anos, ter uma condenação por toda a eternidade é justo? E é nesse ponto que muitos querem defender ou o aniquilacionismo ou a inexistência do inferno, porque entendem que não seria justo, né? Aí que a gente vai trabalhar essa questão, né? Então, a partir de agora, eu sei que você já estava prestando atenção, mas redobre a atenção para que esse ensinamento desça ao seu coração e que Deus te dê o entendimento, o discernimento da justiça perfeita do Criador do Universo, tá? Primeiro, pensando na questão, a condenação é eterna, mas será a mesma punição para todos? Todos sofrerão igualmente no inferno? Muitos argumentam que o inferno não poderia ser algo justo se a punição fosse a mesma para todos. Porém, a Bíblia traz fortes evidências de que o sofrimento será mais intenso para uns e menos intenso para outros, de acordo com o que foi feito em vida. Tá? E vamos pegar as passagens aqui, ó. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele haviam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então haverá um julgamento segundo as obras, tá? Esse é um versículo para dar a base. Agora a gente segue, ó. Os quais devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. Esses sofrerão juízo muito mais severo. Então aqui Jesus está falando de um juízo mais severo por aqueles que se fazem de cristãos quando na verdade não são. Então se existe um juízo mais severo, existe um menos severo. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Aqueles que conhecem têm uma responsabilidade maior. Quem não conhece não é indesculpável. Tem culpa, sim, mas aquele que conhece e não pratica é ainda mais, a condenação será ainda maior, tá? O juízo será ainda maior. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo, tá? Mais um aqui, ó.
Os quais devoram as casas das viúvas, e para justificar, é a mesma passagem, né, o mesmo texto, mas está lá em Marcos 12:40. A gente fez questão de colocar todos os textos aqui, inclusive em evangelhos diferentes. Bom, com base nesses textos, né, que a gente viu aí, a gente vê que existe graus de punição. Assim como a gente vai ver na aula de amanhã, os galardões, que são as recompensas na eternidade, que também serão diferentes para as pessoas de acordo com as obras, tá? E a gente entra amanhã, não vou me aprofundar nisso. Mas sim, a condenação será diferente para Hitler do que para uma outra pessoa que também foi má, que também rejeitou a Cristo, mas que não colocou em prática tanta perversidade como, no caso de alguém como Hitler, e entre outros homens na humanidade, tá? A condenação, ela será diferente, eterna, mas diferente, tá? Frases como: estes receberão maior condenação, serão castigados mais severamente, e condenação mais severa, dão a entender que a condenação será ainda mais rigorosa para... E aqui a gente colocou alguns grupos que são os mais complicados, né? Aqueles que conhecem a verdade, mas não a praticam, e aqueles que tiveram mais oportunidades de arrependimento, tá? Aí cada um vai se encaixar numa condição, e oro para que nenhum de vocês esteja dentro dessas condições, para que a aula de amanhã faça muito mais sentido no seu caminhar, que você se sinta como alguém que faz parte do que nós veremos a partir de amanhã, e é um agente para alertar as pessoas, para que muitas pessoas, né, e quantas mais pessoas melhor, não conheçam esse destino eterno que nós estamos falando dele hoje. Aqueles que conhecem a verdade, mas não praticam. Então vamos pegar os versículos. Ó. Virá o Senhor daquele servo, em dia que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez as coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Então aqui a gente percebe a questão do conhecimento, né? Conhecer a verdade, mas não praticar. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Deus é perfeitamente justo no seu julgamento. E o segundo item, né? Aqueles que tiveram mais oportunidades de arrependimento. E você, Cafarnaum, será elevado ao céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje, mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Não tiveram mais oportunidades de arrependimento. De qualquer forma, podemos estar certos que o inferno será o destino de todos aqueles que não seguem a Cristo nessa vida. Quem não tem a Cristo, quem não segue a Cristo, quem não recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, não tem a salvação. Quem nele crê, não é condenado. Quem crê em Jesus Cristo, não é condenado. Mas o que não crê já está condenado, já está numa condição de condenação. Nós temos um módulo no treinamento que é o plano de salvação, onde a gente mergulha de maneira mais profunda. Tanto o plano de salvação como o diabo e a origem do mal. São 2 módulos do treinamento que a gente tem. Então aqui a gente traz mais a realidade do inferno, esse é um outro módulo. Mas é claro, e a gente tem que deixar bem claro isso, que o homem nasce separado de Deus, por conta do pecado de Adão, Adão ter se separado de Deus, e nós, descendemos de Adão, nascemos maus e pecadores, carecendo de redenção. Então, se nós não cremos no Filho, nós já estamos condenados. Mas se nós cremos, nós não seremos condenados. Então, quem não crê já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não terá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É um outro versículo de João 3, não tão conhecido como João 3:16, 17 e 18, mas lá no final é um versículo que mostra isso, né? A rebelião contra o Filho nos deixa numa condição de condenação, né? Mas ter a Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo, nos dá a vida eterna. E agora a gente fala um pouquinho sobre a soberania de Deus, né? Nós falamos em relação à justiça, né, que será feita com o nível de punição. É uma das formas de Deus aplicar a sua justiça. E aqui a gente entra numa questão que muitas vezes nós queremos moldar a Deus conforme a nossa própria vontade. Que Deus pense como eu penso. Então eu tento moldar Deus
né, para que se encaixe naquilo que eu entendo como ser correto. Quando na verdade nós não temos condição nenhuma de fazer isso, nós somos criados, né? Pode o vaso dizer ao oleiro, por que você me fez assim, né? Nós não temos condição de falar, Deus, por que o Senhor me fez assim? Deus é soberano, temos que compreender a soberania de Deus. Mas além de compreender a soberania de Deus, entender que Deus é perfeitamente justo. Né? Deus é perfeitamente justo, não tem como Deus ser mais justo do que Ele é. Ele é a perfeição, a infinitude, ele é a justiça infinita. Nós teremos acesso a essa justiça infinita na eternidade. Veremos como Deus foi perfeitamente justo em todas as suas decisões. Mas aqui é importante a gente falar sobre a soberania de Deus para entender a questão do inferno. Né? É muito importante. Então vamos lá. O que nós, meros seres humanos, precisamos compreender é que Deus é o Senhor do universo. Por que será que relutamos tanto em admitir que Deus é livre para fazer o que bem entender? Por que há essa relutância dentro de nós, se Ele é o Criador de todas as coisas? E se Deus decidiu glorificar seu nome, trazendo salvação eterna, o que nós temos acesso, e decidiu demonstrar seu poder e sua ira contra o pecado com a punição eterna? Né? E se Deus decidiu fazer isso, deveríamos nos recusar a acreditar nele? Deveríamos recusar a salvação eterna porque não achamos justo? Da mesma forma como nós muitas vezes podemos pensar que a condenação eterna não é justa, mas e a salvação eterna? E o contraponto dessa história? E o que Jesus conquistou por nós, que nós não merecíamos e recebemos pela graça? Né? Então não há coerência em rejeitar a Deus por achar que a punição do inferno não é justa. Muitas pessoas fazem isso. Não posso crer num Deus que criou o inferno. Né? Na verdade, nós temos que crer no Deus que criou todas as coisas. E tem uma razão muito clara para a criação do inferno, para a existência do inferno. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Somos nós quem definimos o que Deus pode fazer ou não? Como pode a criatura questionar, né, o Criador? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. No céu está o nosso Deus que tudo faz como lhe agrada. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Então são alguns versículos que mostram a nossa incapacidade como seres criados de questionar o nosso Criador. Aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, Deus falando. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, Deus está num nível muito acima do nosso. A própria Bíblia diz, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? O juiz, que é perfeitamente justo, não agirá com justiça? Temos que confiar na justiça de Deus. Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Gênesis 14, 25. E a pergunta, né? O inferno é incompreensível? A verdade é que se o inferno é algo incompreensível para nós, Deus fez algo ainda mais incompreensível. Enviou seu único filho, que deixou a sua glória, sendo Deus Filho, deixou sua glória, para nascer e ser educado por seres que ele mesmo criou, para depois ser humilhado, torturado, perfurado com pregos nas mãos e nos pés, ter uma coroa de espinho cravada na cabeça e ser morto sem culpa alguma. Isso sim é incompreensível. Quando nós pensamos no inferno, e às vezes achamos incompreensível, o que Deus fez é ainda mais incompreensível. Sendo nós pecadores, Jesus fez isso por nós. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então aqui é a ação de Deus, a provisão de Deus para que nós não fôssemos para o inferno, fôssemos livres da condenação por conta do nosso pecado. E Jesus foi morto por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades e porque nós decidimos seguir o nosso próprio caminho sem Deus. Por conta disso, Deus fez algo ainda mais impressionante, né? Ainda mais incompreensível. Será que estaríamos dispostos a entregar nosso filho para salvar qualquer pessoa que fosse? A resposta é certamente não. E eu, recentemente, eu tive a Amy, tem uma filha, e é algo inimaginável entregar o próprio filho para salvar uma outra pessoa. E Deus fez isso por nós. Pois é, Deus fez isso, assim como fez e fará tudo aquilo que ele descreveu nas Escrituras, inclusive sobre o inferno. Então esse é o ponto-chave. Aquilo que Deus fez por nós é muito maior do que aquilo que o homem sequer imaginou que seria possível Deus fazer. A provisão de Deus para que o homem não vá para o inferno, ela é gigantesca. A oportunidade que Deus dá ao homem para não ir para esse lugar é muito grande. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Bom, a gente vai agora entrar no inferno e o amor de Deus. Lembrando que cada tópico, já comentei sobre isso, mas é sempre bom reforçar. Cada tópico que a gente entra aqui é como se fosse uma mini aula, tá? Lembrando que esse conteúdo, a gente extraiu ele do treinamento Vai na Bíblia. É um módulo completo que vocês estão tendo acesso hoje, tá? Então, cada tópico é uma das aulas que nós temos exatamente com o mesmo conteúdo. Exatamente, os versículos, tudo a mesma coisa. A única coisa que não está igual no treinamento é esse fundo aí desenhado do inferno, né? No treinamento a gente tem um fundo padrão no fundo, atrás do texto. Mas a questão desse tema, eu creio que ele seja essencial, porque é um tema pouco explorado e que as pessoas muitas vezes têm medo de falar sobre esse assunto. Mas vocês perceberam como agora a gente está entrando num ponto desse tema, sobre o inferno, onde começa a mostrar o contraponto. O que Deus fez que nos impressiona, o que Deus fez por amor, em contraponto à ira de Deus contra o pecado e a condenação que haverá sobre o ímpio. E agora a gente faz essa ligação do inferno com o amor de Deus. Como que é possível essa ligação? Né? Qual a coerência, né, do inferno com o amor de Deus? É nesse ponto que a gente vai entrar agora. Mas antes, lógico, é sempre bom lembrar, essa aula que você está assistindo é a primeira aula do nosso evento Céu e Inferno, tudo que você precisa saber. Essa aula em específico, estamos falando sobre o inferno, amanhã sobre o céu, sobre a eternidade, e na quinta-feira sobre a volta de Cristo, né? Sobre os eventos que envolvem a volta de Cristo. Se você não está inscrito nesse evento, você não vai ter acesso às aulas de amanhã e de quinta. Então se inscreva, link na descrição. Se você quiser digitar o link aí, é semana.vainabiblia.com, coloca o seu e-mail, entra no grupo do WhatsApp, que é um grupo só de avisos, para você assistir a aula de amanhã e de quinta-feira, tá? Nós vamos sortear 3 canecas, tá? Uma por dia, e vamos sortear pelos nomes das pessoas que estão lá no grupo do WhatsApp, tá? Eu vou sortear uma também, eu vou sortear 3 canecas, uma por dia, e uma entre as pessoas que estiverem ali no grupo do Telegram. Então a gente tem o Telegram e tem o WhatsApp. No Telegram a gente faz ali uma enquete para vocês participarem, né? E o link também está na descrição do Telegram. A gente sorteia uma caneca lá, e as outras a gente vai através dos grupos que nós estamos formando no WhatsApp, os grupos específicos desse evento. Tá ok? Bom, eu vou trazer aqui o último subtópico desse tema, que é o inferno e o amor de Deus. Lembrando que nós temos um encontro marcado amanhã às 8 da noite para a segunda aula. Essas aulas, elas ficam disponíveis por pouco tempo, então assista o quanto antes, né? Faça as anotações. E nós temos os materiais que nós vamos oferecer. Esses slides que vocês estão vendo aqui, nós vamos dar gratuitamente para vocês. É só você estar ou no Telegram ou nos grupos do WhatsApp. A gente vai mandar esses slides completos lá. Esse slide específico
do inferno e sobre se o inferno existe, que a gente está falando hoje, eu vou mandar amanhã. Então nessa quarta-feira você já vai receber o slide do inferno. Depois a gente envia os outros, tá? Então participe do grupo para você receber esse material. Depois nós teremos um e-book também que a gente vai oferecer. Então permaneça nos grupos, tá? Não vai sair dos grupos assim que acabar as aulas. Permaneça nos grupos para você receber todo esse material, tá? Vamos lá. O inferno e o amor de Deus. Por que será que Jesus usou palavras tão duras e assustadoras ao se referir ao inferno? A resposta é simples: por amor. Jesus usou palavras duras por amor. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. Provérbios 3:2. É necessário, muitas vezes, falar com uma veemência mais forte, falar de uma maneira mais forte, quando algo é muito grave, para que isso chame a atenção, né? E as palavras que Jesus usou para se referir ao inferno é para nos chamar a atenção, é para nos causar um espanto, realmente para a gente não desejar nem nós irmos para esse lugar, nem aqueles que nós conhecemos, ou até mesmo o nosso pior inimigo. Orar para que todas as pessoas conheçam a Jesus Cristo e sejam livres deste lugar. Jesus conhece profundamente a realidade do inferno e ele mesmo garante, e esse é o ponto que a gente entra no amor de Deus: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. A morte do nosso corpo físico não representa o fim da nossa existência. Esse é um ponto que nós temos que compreender, né? Não existe morreu, acabou. Essa é uma doutrina totalmente antibíblica. Pelo contrário, representa o início da verdadeira vida, onde estaremos eternamente com Deus. Nós que estamos em Cristo, chegou a nossa morte física, aí sim começa a verdadeira vida, a vida eterna com Deus. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer, né? As pessoas, por mais terríveis que elas sejam, por mais perversas que elas sejam, o máximo que elas podem fazer é nos matar. Mas elas não podem nos impedir de ter a vida eterna com Cristo. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. A nossa salvação está em Jesus Cristo. E esta é a promessa que ele fez, que ele mesmo nos fez, a vida eterna. A gente vai falar muito sobre isso amanhã, muito. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Efésios 1, do 3 ao 4. Eu fiz questão de colocar todo esse texto que mostra como Deus nos amou, como Deus nos preparou, como Deus nos escolheu para que nós habitássemos com Ele. Se você está assistindo essas aulas, você tem que se encaixar nesse texto, você tem que se colocar nesse texto, entender que Deus te chamou não para que você fosse condenado ao inferno, mas para que você habitasse com Ele por toda a eternidade. Porém, não somos obrigados a viver eternamente com Ele. Deus também nos deu a opção de viver eternamente sem Ele. Essa é a questão. Deus não obriga o ser humano a estar com Ele. Deus oferece e mostra o que é bom, o que é ruim, e diz: escolha o que é bom.
Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve seguir. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos os que acertam com ela. É muito fácil caminharmos longe de Deus, seguir as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. Renunciar a tudo isso, para haver uma renúncia, é necessário que nós tenhamos, eu creio que o conhecimento que nós estamos tendo hoje em relação a essa realidade do inferno nos mostra a necessidade de entrarmos pela porta estreita. E quão mais fácil é ignorar esse tipo de conhecimento. Né? Quantas pessoas se inscreveram para esse evento e não estão nem assistindo a aula e nem irão assistir? Né? Mas você não. Você decidiu participar, você decidiu conhecer, decidiu se aprofundar. Então você pode entender que você está caminhando por uma porta estreita. Né? Contudo, Deus deixou claro que essa decisão deve ser tomada durante nossa vida aqui na Terra. E esse é um ponto-chave que a gente tem que falar. Porque muitos pensam que haverá essa segunda chance após a morte. Não, vou viver aqui depois da minha morte e aí eu vejo o que eu faço. Não existe essa segunda oportunidade de arrependimento. Não, nossa decisão tem que ser tomada em vida. Porque uma vez que nós morremos, ou Cristo voltar, a gente vai falar sobre isso na última aula, não existe mais a decisão. Não há mais tempo de se arrepender. A decisão foi tomada. Então, após a nossa morte terrena, são dois caminhos. Ou vida eterna ou condenação eterna. Isso é definido agora, enquanto estamos em vida. E assim como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, e depois, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Esse versículo aqui eu creio que ele encerra qualquer entendimento sobre reencarnação, sobre outras vidas. Ao homem está destinado a morrer uma única vez e enfrentar o juízo. Para isso nos deixou as Escrituras. O que Deus nos deixou para que a gente habite com Ele na eternidade? As Escrituras, a Bíblia. Enviou seu Filho, Jesus Cristo, e nos concedeu o Espírito Santo. Nos deu as Escrituras para que a gente conheça a vontade dEle. Enviou seu Filho para morrer por nós e nos concedeu o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tudo foi oferecido por Ele. Tudo foi providenciado por Ele. Nada dependeu de nós. Essa é a graça de Deus. A Bíblia, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Respondeu Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o Espírito Santo, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, guarda bem aí como Deus foi benevolente conosco, misericordioso, e nos concedeu tudo isso para que a gente pudesse conhecê-lo e estarmos livres da condenação. Além disso, Deus dotou o nosso ser, e aqui a gente entra num ponto interessante da gente observar, tá? Presta bem atenção nesse finalzinho da aula. Deus dotou o nosso ser de vontade, emoção e intelecto, para que pudéssemos compreender nossa natureza pecaminosa, o mundo em que nós vivemos, que jaz no maligno, e principalmente para que pudéssemos conhecer a Deus. E eu coloquei os númerozinhos aí, dá uma olhadinha, 1, 2, 3 e 4, porque eu vou trazer versículos específicos nesse sentido. Primeiro, versículo falando em relação a vontade, emoção e intelecto. Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? O próprio Deus nos concedeu tudo isso. O segundo, sobre a nossa natureza. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então Deus nos deu capacitação intelectual e entendimento de que a nossa carne é má e inimiga de Deus. E o outro ponto aqui, para que a gente compreendesse o mundo em que nós vivemos. E o versículo sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, o mundo mente para nós. Os conceitos do mundo contrariam as Escrituras.
e procuram trazer o engano. E um dos maiores enganos que nós encontramos é a pregação de que o inferno não existe, ou de que o inferno é um local onde os ímpios serão aniquilados, deixarão de existir. E o outro ponto aqui nos deu condições de conhecê-lo. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atentos à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscarem a sabedoria como prata e como a tesouros escondidos e procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então Deus nos dá sabedoria para conhecê-lo, para temer a Ele, né, para saber verdadeiramente quem Ele é um Deus justo, perfeito e santo. No mundo vivemos experiências boas e ruins. Conhecemos o amor, mas também conhecemos a dor e o sofrimento. Aqui a gente está trazendo uma reflexão daquilo que Deus nos mostra, do que é bom e do que é ruim. Eu comentei um pouquinho já no começo. Nós temos um entendimento do que é bom e do que é ruim. Ninguém gosta de sentir dor, né? Quando você machuca, quando você, sei lá, você sofre algum corte ou alguma pancada em um lugar, ou chuta com o dedinho na quina da mesa, essa dor é ruim. Então nós sabemos o que é a dor e também sabemos o que é o amor. Sabemos o quão bom é termos experiências agradáveis, é sermos amados pelas pessoas. Nós temos essa experiência de ter prazeres, né, de ter sensações boas. Isso para nós já começa a revelar que existe um lado bom e que existe algo ruim. Os versículos aqui, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Situações difíceis todos nós vamos passar porque nós estamos num mundo mau. Perder familiares, né? Eu recentemente passei por um luto, né, de perder minha mãe. Foi o pior dia da minha vida e faz a gente às vezes falar, poxa, como esse mundo é mau, né? Como nós temos que lidar com a morte, com a perda, com o sofrimento. E esse versículo fala, nós passaremos por aflições. O mundo jaz no maligno, nós não podemos amar as coisas do mundo, porque nós temos algo preparado para nós na eternidade. E o que nos consola é saber desse destino eterno. O meu consolo é saber do destino eterno da minha mãe, porque eu sei da fé dela, né? Eu sei no que ela cria, então isso me traz paz. E não há nada que pague isso. O fato de nós pregarmos o Evangelho, de falarmos de Cristo, vermos nossos familiares se rendendo a Cristo e temos a convicção de que quando eles partirem, eles estarão com Cristo. E que na verdade é um até logo, não é um adeus, né? Haverá um momento em que nós reencontraremos nossos familiares, aí a gente vai falar sobre isso na aula de amanhã, tá? Então não perca a aula de amanhã. Porém, se pudéssemos escolher, com certeza ficaríamos somente com o amor. Se nós tivéssemos opções, você quer ficar com a dor ou com o amor? Com certeza a gente ficaria somente com o amor. Ninguém em sã consciência pensaria em ficar com a dor. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês vivam, para que vocês e seus filhos vivam. Então Deus fala, eu coloco diante de você a vida e a morte, escolham a vida. Então, seguir a Deus, entregar sua vida a Jesus Cristo é seguir a vida. E aí, a gente entra numa frase, né, que eu queria que vocês meditassem sobre ela. A existência do inferno prova que Deus é amor. E qual que é a conclusão lógica nesse sentido para essa frase? O mais impressionante é que quando conhecemos a Deus, descobrimos que Ele não tem amor, Ele é amor. Deus é amor, é um atributo, é a sua essência, Ele é amor. Essa é a razão pela qual viver com Deus é viver no amor. E viver sem Deus é viver na ausência de amor. Uma vez que Deus é amor, Ele é amor, você não encontra o amor fora de Deus, porque Deus é amor. Então essa é uma conclusão que nós chegamos de uma forma lógica, de que se o homem optar por viver longe de Deus, ele está optando por viver longe do amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Salmos 32:10.
É por isso que a existência de um lugar de dor e sofrimento eterno prova que Deus é amor. Guarda bem isso. Pois o inferno é exatamente o oposto daquilo que encontramos em Deus. Seguindo o raciocínio, vou pegar mais um versículo e a gente segue o raciocínio. Ó. Esses homens são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade, a escuridão das trevas. Deus é luz, né? A escuridão das trevas está reservada. E aqui mais uma passagem. Ó. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Então a condenação é um lugar de trevas. Deus é luz. Se você não está em Deus, se você não está na luz, o que esperar? Trevas. Não podemos esperar nada diferente do inferno descrito pela Bíblia se optarmos por viver eternamente longe do amor. Essa é a chave da questão. O nosso pecado foi contra um ser eterno. A punição é eterna. Nós não pecamos contra um ser humano, pecamos contra o Criador do universo, um ser que sempre existiu. A condenação é eterna. Por quê? Porque nós estamos nos separando daquele que é amor. Se nós optarmos por viver longe do amor, nós viveremos eternamente longe do amor. E não podemos esperar nada diferente do inferno. Então, por isso que a existência de um lugar de sofrimento eterno prova que Deus é amor. Porque é a ausência completa de Deus. Quando a gente fala da ausência de Deus, não significa que Deus não estará lá, porque Deus é onipresente. Mas é a ausência de comunhão com Ele, de relacionamento com Ele. Esse é o inferno. Se a existência do inferno prova que Deus é amor, o alerta que Deus faz sobre a existência desse lugar e o plano de salvação que Ele preparou para que o homem não vá para lá, prova de forma definitiva o seu amor por nós. Então a existência do lugar de punição eterna prova que Deus é amor. E a prova que esse amor é por nós é o alerta que Ele faz para que a gente não vá para lá. Eu lhes asseguro, e olha, tem vários alertas na Bíblia, mas vamos pegar um específico aqui, ó. Eu lhes asseguro, Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Quem crê em Jesus Cristo não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E esse é um ponto-chave no plano de salvação. Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, quando você crê no sacrifício que Ele fez por você, que Ele morreu por você, sem ter pecado, morreu por você, e ressuscitou dentre os mortos, você tem a salvação. Você já tem a salvação, você já não está mais condenado. Você só aguarda a volta de Cristo para você habitar com Ele. Eu já tenho a salvação. Eu não preciso conquistar minha salvação. Não porque é méritos próprios ou que eu faço bem, não. Porque eu fui resgatado e eu criei no sacrifício de Jesus Cristo. O que eu faço como boas obras é consequência de ter sido salvo. E eu serei recompensado pelas boas obras, algo que a gente vai falar na aula de amanhã. Mas eu não preciso fazer as coisas para ser salvo. Eu faço porque sou salvo, assim como você. Você entregando a sua vida a Jesus Cristo, crendo que o sacrifício dele foi por você, reconhecendo a sua própria maldade, você é perdoado por Deus, os seus pecados antes do dia de hoje são perdoados, você não será mais condenado ao inferno. Você já saiu da morte para a vida. Então que fique essa mensagem, porque muitas vezes nós temos medo do inferno, mas a única razão para ter medo do inferno é se você não entregou sua vida a Jesus Cristo. Se você não creu em Jesus Cristo. Porque o que nós fazemos não vai determinar. As nossas boas obras, sim, são importantes. Elas demonstram que nós cremos. Mas o importante é você crer no coração que Ele morreu e que Ele é seu dono. A partir de agora, Ele é o dono da sua vida, da minha vida. E nós temos que buscar conhecê-lo para andar e caminhar com Ele. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então o mundo jaz no maligno. O pecado fez com que todo ser humano nascesse separado de Deus e condenado. E Deus enviou o Filho não para condenar o mundo, porque o mundo já estava condenado, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Nós éramos pecadores, inimigos de Deus, e ainda assim Jesus Cristo morreu por nós. A realidade do inferno torna ainda mais magnífico o perdão de Deus, estabelecido na cruz, pois revela sua profunda ira contra o pecado e a extraordinária graça da cruz, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.
A eternidade do inferno expõe a gravidade do nosso pecado e revela claramente o favor imerecido de Deus sobre nós. Mostra que Jesus Cristo escolheu livremente suportar a ira que eu merecia para que eu possa ficar longe do inferno, longe desse lugar, e experimentar vida na presença de Deus. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus se revela ao ser humano e usa as nossas vidas para que o evangelho seja pregado, porque Deus deseja que o homem chegue ao arrependimento. Deus não tem prazer na condenação do ímpio. Esse amor é indescritível. E assim a gente encerra essa aula sobre o inferno. A minha oração é para que esse conteúdo te motive. Como eu falei, no começo nós nos assustamos, mas ao final nós entendemos como é perfeito o amor de Deus. E como falar sobre o inferno é necessário, porque ele ressalta, ele evidencia o Deus de amor. Ele evidencia o quão nós carecemos de Deus e quão grave é permanecer longe dele. Porque se nós acharmos que todas as pessoas serão salvas, que todos os caminhos levam a Deus, nós vamos estar ignorando uma verdade bíblica e muitas pessoas podem estar indo para o inferno por conta de um pensamento como esse. Nós somos chamados para falar sobre o inferno. Por mais que pareça loucura, também era loucura Noé construir uma arca. A gente vai falar muito sobre isso na última aula da volta de Cristo, a semelhança entre a arca de Noé e o que nós pregamos hoje. Mas eu creio que conteúdos como esse, nós muitas vezes ignoramos, mas é fundamental que a gente conheça de maneira profunda. E eu não sei o conhecimento que você tinha sobre o assunto, mas a minha recomendação, esse material eu vou oferecer para você, gratuitamente, esse slide. Como eu falei, é um conteúdo do Treinamento Vai na Bíblia, é um módulo completo que eu vou entregar para vocês. O Treinamento Vai na Bíblia tem 20 módulos. Esse é um dos módulos que a gente está disponibilizando para vocês e amanhã a gente vai disponibilizar outro, tá? Que é sobre a eternidade. Mas a intenção é que você mergulhe nesse tema, leia os versículos, use esse material para evangelizar, para se aprofundar nessa questão e ser luz para as pessoas que caminham nas trevas. Deus tem um chamado para a vida de cada um de nós. Eu creio que o propósito que Deus me deu é te auxiliar a compreender as Escrituras. Foi para isso que eu produzi, tenho produzido os vídeos do canal, Deus tem dado a direção. Foi para isso que nós preparamos o Treinamento Vai na Bíblia. Eu fiquei 1 ano preparando aulas, quase que todos os dias, para fazer todo esse conteúdo do treinamento. É um conteúdo muito rico. No final dessa aula aqui eu vou colocar alguns testemunhos de alguns alunos que estão fazendo o treinamento. Na próxima semana nós vamos abrir uma nova turma. Eu vou deixar vocês avisados e fiquem tranquilos, vocês que estão seguindo, alguns perguntaram também. Vocês estão seguindo aqui o evento, vão ter algumas promoções, algumas bonificações para vocês poderem fazer parte do treinamento. Mas independente disso, procure formas de se aprofundar no relacionamento e no conhecimento de Deus. Deus, ele nos mostra que é imprescindível um relacionamento pessoal com ele, uma intimidade com ele, para que a gente possa ser usado para alertar pessoas dessa verdade. Porque nós estamos na verdade. E nós, estando na verdade, qual tem sido o nosso posicionamento? Será que nós estamos intimidados de falar a respeito de Cristo? Porque muitas vezes nós temos vergonha de falar a respeito de Cristo porque às vezes nós não estamos tão seguros naquilo que nós cremos. E um dos testemunhos que vocês vão ouvir depois, que eu vou colocar, é em relação a isso mesmo. A pessoa se sentir segura para falar do Evangelho. Se sentir sabendo que está na verdade. E aí é totalmente diferente. Falar da salvação sabendo que nós somos salvos é outra coisa. Quão difícil é você falar da salvação se você não tem nem certeza da sua salvação. Eu creio que Deus preparou esse ministério, levantou esse ministério, para que tanto você que se converteu hoje, como para você que está há 10 anos no Evangelho, pudesse se aprofundar nesses temas essenciais. Plano de salvação, o perdão, a oração, a fé, o fruto do Espírito, como Deus é, quem é o Espírito Santo, Jesus Cristo é Deus. São temas que nós precisamos nos aprofundar, revisitar esses temas. E quanto mais consolidados nós estivermos nesses assuntos, mais fácil a gente vai passar isso adiante. Mais claro isso vai ficar na nossa mente e de uma maneira mais clara a gente vai poder compartilhar o conteúdo. O que eu tenho para compartilhar com vocês do meu testemunho
é que eu sempre fui uma pessoa muito difícil de entender as coisas de primeira. Eu ouvia, ficava confuso, eu tinha dificuldade. Então, era uma limitação, eu entendo ser uma limitação, mas eu creio que Deus usou essa limitação para que eu pudesse assimilar, né, mesmo que de maneira um pouco mais devagar, um conteúdo mais complexo, simplificar aquilo e passar adiante. Então isso tem sido uma das marcas do ministério, né? Simplificar assuntos complexos para torná-los compreensíveis, né? Deus tem me usado nesse sentido por conta de uma fraqueza. Então essa é uma ação do Espírito Santo em nossas vidas. Deus pode te usar de maneira profunda, embora você talvez não saiba disso ou não imagine isso. Deus pode te usar. Para isso é necessário dedicação. Para isso é necessário estudar a palavra e colocar em prática. Então eu creio que Deus te chamou aqui para que você pudesse desfrutar desse conteúdo. Passe esse conteúdo adiante. Essa primeira aula ela foi livre. As próximas são específicas para quem se inscrever. O link é semana.vainabiblia.com. Compartilhe essa aula. Eu vou deixar ela por um tempinho maior. Vou deixar ela por 24 horas. Então amanhã a pessoa vai poder assistir essa aula ainda. Então compartilhe para um amigo, alguém que você entenda que vai ser edificado com esse conteúdo. Tá? E nós vamos nos ver amanhã. Fiquem atentos nos grupos, tá? A gente vai falar do sorteio da caneca. São vários grupos. Então nós vamos colocar lá o final do telefone de quem ganhou a caneca e o grupo que ela está. Então permaneçam nos grupos. É lá que nós vamos compartilhar esse material com vocês também. Obrigado pela participação de todos. Queria agradecer a Júlia também que ajudou no chat. Eu vou deixar alguns testemunhos agora no final de pessoas que estão fazendo o nosso treinamento. Nós abriremos novas matrículas na segunda-feira. Então vou deixar alguns testemunhos para vocês aí no final. E nós temos um encontro marcado amanhã às 8 horas. Fiquem na paz, um abraço e até amanhã. A paz do Senhor, meu nome é Mara, eu sou aluna do treinamento Vai na Bíblia e estou aqui para compartilhar com vocês a experiência de ser uma aluna do treinamento Vai na Bíblia. Realmente a gente aprende muito, tem muitas, na minha experiência eu posso dizer que tem muita coisa que eu achava que eu sabia, mas realmente eu não sabia. Tem coisas que eu sabia e estou conseguindo me aprofundar naquilo que eu já conhecia e tô tirando muita dúvida, que às vezes você aprende, você fica com aquela dúvida. Então assim, para mim tá sendo muito gratificante. As explicações, elas são simples, objetivas, nós conseguimos assimilar super bem. E tem também os quizzes no final de cada módulo, né? Então isso ajuda muito porque a gente consegue ali verificar o que realmente a gente aprendeu, aonde ficou uma dúvida, como que a gente pode fazer para suprir aquela dúvida, né? Para aprender aquilo de uma forma bastante eficaz. Então eu estou muito feliz com o treinamento Vai na Bíblia e eu super recomendo. Para quem tiver em dúvida se faz ou se não faz, façam, porque vale muito a pena. Eu só tenho a agradecer. Esdras, muito obrigada. Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia de Jesus Paris e eu venho aqui para poder falar um pouquinho do meu depoimento a respeito do curso Vai na Bíblia. Eu conheci o curso através da internet num momento muito difícil, num momento em que eu estava numa transição de vida, buscando respostas. Eu estava afastada do evangelho e precisava muito de respostas, porque tinha perdido algumas coisas e achava que era só aquilo. E busquei a Deus e pedi para que Ele me ensinasse. Eu precisava entender qual era o plano dele, o que significava, por que nós estávamos aqui. E aí, viajando pelo YouTube, me apareceu um vídeo do Esdras sobre como será o céu. E aí eu comecei a olhar vários, e a semana de Gênesis e Apocalipse veio a calhar e eu fiz. E depois da semana de Gênesis e Apocalipse, eu me enfiei nesse curso e o que eu posso dizer de coração é que realmente mudou minha vida. Mudou minha vida como fé, mudou minha vida como cristã. Eu hoje tenho uma certeza de salvação, tenho uma certeza de morar no céu. Esclareceu coisas que eu tinha dúvida, eu parei de ter questionamentos ilusórios. Eu conheci o Espírito Santo. Eu conheço o Espírito Santo, hoje ele mora comigo. E através do curso Vai na Bíblia. Gente, é incrível.
E eu aprendi a evangelizar. Tudo está mudando. Eu consigo entender o que vai ser a morada com Jesus. Eu consigo entender qual é o nosso propósito aqui nessa terra. E se eu posso te dar um conselho, não sei se conselho se dá, mas vale muito a pena. Vale muito a pena como mudança de vida, vale muito a pena como mudança espiritual. Eu agradeço imensamente pelo esforço, pela dedicação desse projeto do Esdras, de todos que trabalham. Além de tudo, eu estou aprendendo a escrever textos, né? Isso está melhorando muito na minha vida. Além de tudo, ainda mais a parte de textos, assim, eu nunca imaginei que isso viria a calhar. Enfim, estou muito feliz, grata, renovada na minha fé, evangelizando, porque hoje eu tenho certeza do que eu estou falando, sinto no meu coração o amor de Jesus, a paz, a alegria do Espírito Santo e a certeza de que o maior amor é de Jesus. E esse curso nos mostra claramente para que ele veio. Espero ajudar, eu espero que se você precisa tomar alguma decisão na sua vida, não se demore. Peça a Deus discernimento, Ele vai te direcionar. E se você chegou até aqui e está vendo esse depoimento, com certeza você entende e vai entender do que eu estou falando. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você, Esdra, a toda a equipe que trabalha nesse canal, com esse afinco pela palavra, com esse amor, porque é no teu amor que a gente recebe o entendimento. Em nome de Jesus eu agradeço imensamente, porque hoje eu conheço o meu Deus e o Espírito Santo. Ah, como é bom. Muito obrigada. Deus abençoe. E aí, tudo bem? Então, eu tô aqui eu comecei a ver o canal Vai na Bíblia, acho que vai fazer mais ou menos um ano. E eu gosto muito, tem sido muito edificante pra mim, todos os vídeos. E aí eu vi o treinamento Vai na Bíblia e me interessou muito. Aí eu conversei até com meu marido, eu falei, tenho intenção de fazer. E eu comecei a orar diante disso. E foi assim, sabe? Eu lembro que quando eu quis fazer o curso, eu pesquisei bastante sobre isso, eu vi que eu realmente queria muito fazer e comecei a orar. E aí, depois, no último dia, que era pra fazer as inscrições, realmente de toda a minha oração, eu apertei pra Deus, Senhor, tipo assim, realmente é pra eu fazer, que o Senhor fale comigo de alguma forma. E o valor do curso tinha sido colocado na minha conta, assim, uma coisa que eu não esperava mesmo que fosse acontecer. Foi um dinheiro que veio que não era esperado e foi, assim, o valor do curso. Aí eu falei, entendi. E aí eu fiz o curso, o treinamento, na verdade tá sendo edificante pra mim. Na verdade serviu muito pra eu entender o meu propósito, porque eu sempre perguntei pra Deus o que Ele queria de mim, sabe? E eu consigo entender isso hoje, que na verdade nós somos discípulos que precisamos levar a palavra para outras pessoas. E com o treinamento, serviu para eu conseguir entender muitas coisas, que às vezes até na própria família, alguém perguntava assim para mim, Laís, mas e isso? E aquilo? Por que disso? E às vezes eu ficava assim, meu Deus, eu não sabia responder direito, baseado na palavra. E isso foi uma coisa que sempre eu questionava, Senhor, eu preciso entender, eu preciso compreender verdadeiramente. Então, realmente, para mim, para o meu propósito, foi perfeito para eu conseguir compreender, para poder levar a palavra para outras pessoas e conseguir explicar e tendo base bíblica. Então, eu super indico.